Então, hoje nós convidamos o André Rebelo. O André, ele é diretor executivo de Economia e Estratégia da Fiesp. Ele foi professor de Economia da GV, do Mackenzie, da Unip. Ele é mestre em Economia pela GV e economista pela USP. O André, como eu falei no início, nós conhecemos há bastante tempo, nós discutimos vários aspectos da área médica junto com a área econômica, nós nos encontramos com frequência na Fiesp, que eu faço parte de um comitê na Fiesp, e ele é uma pessoa que assim, quando vai falar de economia lá, o presidente, todos os membros do comitê procuram o André, porque é o André que sabe tudo lá. Ele que sabe tudo no evento. Não tem todas as respostas, de vez em quando o presidente aperta bastante, como ele aperta em todos os setores, fica querendo resposta que normalmente nós não temos, mas funciona assim mesmo, né? Então, muito obrigado. O André vai falar sobre implicações macroeconômicas da Covid-19. Ele acompanha isso desde o início, nós acompanhamos isso desde o início juntos. Você passa aqui ou eu passo aqui? Já está passando, João. Já está, mas você pode passar por ele. Pode passar aqui pela setinha. Isso. Ok. Bom dia a todos. Obrigado, Medina, pelo convite, pelas palavras carinhosas aí na minha apresentação, exageradas. E vamos ao que interessa, né? Enfim, o ano passado, com o primeiro choque da Covid, trouxe um efeito econômico bastante negativo, principalmente nos meses de abril e maio. A produção industrial caiu 20 e tantos %, né? E na medida que o governo acertou um conjunto de políticas que eu resumiria em a flexibilização das regras trabalhistas, que permitiu as empresas manterem os empregados sem ter que demiti-los e sem ter a necessidade de trabalhar. A política de crédito para as empresas, o aumento no prazo de recolhimento de impostos que deu o capital de giro para as empresas, e, por fim, o auxílio emergencial. O ano passado, o auxílio emergencial injetou na economia quase 300 bilhões. Né? É um volume considerável, isso dá uns 5% do PIB, de um dinheiro que o governo inventou e jogou na mão da população. E esse dinheiro virou demanda para os setores produtivos, isso reativou a economia, com isso a gente pôde terminar dezembro num nível de atividade para a indústria e para o comércio superior a fevereiro, o último mês antes da pandemia. E só não voltou o setor de serviços pela dificuldade, pela restrição que o serviço tem, que é uma coisa muito pessoal e que necessita aglomeração, que as pessoas não estão voltando a consumir no mesmo patamar. Tá. Então, assim, aqui são os dados da produção industrial. Ela cai 21 em abril e recupera isso tudo durante o segundo semestre, né? E agora, no começo do ano, ela vem flutuando na média aí em torno da estabilidade, né? Então, essa é a ideia. Então, até março, a gente perde a força porque sai o auxílio emergencial, reduz as operações de crédito emergencial que o governo fez, mas a gente já estava num patamar semelhante ao de antes da crise. De certa forma, a gente anulou o efeito da crise para muitos setores da economia. E entrou no ano sem os estímulos, mas sem desabar, a gente está só andando de lado, o que é positivo, né? Essa é a indústria de transformação, que sofre a transformação, a indústria total é a transformação na extração mineral. A extração mineral tem outra lógica, tem mais restrições físicas, propriamente dito. Restrições físicas propriamente ditas, e aí a gente vê que a gente foi crescendo até janeiro, e em fevereiro tem o primeiro sinal negativo.
né? Ou seja, a gente parou, perdeu, e é um negativo bem pequeno, é praticamente estável. Então, a gente parou de crescer e entrou no primeiro trimestre, que é mais de estabilidade, podendo ter algum efeito negativo por conta da segunda onda, que começa em março. As restrições, né, na movimentação das pessoas apertam em março e vai surtir efeito mais em dados de março e abril. Esse é o índice mensal do PIB, que é uma estimativa do Banco Central, e ele também tem um desenho semelhante, ele mostra a retomada no segundo semestre do ano passado e a continuidade no começo do ano. Os 2 primeiros meses ainda são positivos, a gente deve reverter no dado de março e de abril também. Então é isso. A produção de veículos que a gente usa porque é um setor industrial que demanda muitos outros produtos de outros setores. Então ele é um antecipador e a estatística sai cedo. Então essa semana aqui a gente já vai ter o dado do mês de abril. E tem um efeito negativo porque somou as novas restrições. A saída dos estímulos, mais as novas restrições e mais algum problema de obtenção de componentes. Então, você tem linhas paradas por falta de componentes importados, principalmente chips e semicondutores. Essa é uma pesquisa própria da Fiesp, que ela mostra a aceleração do setor industrial. Então, valores acima de 50 significa expansão da indústria. Seja por vendas, por investimento, por aumento do emprego, ou pela situação do mercado, ou por estoques baixos. Valores abaixo de 50 é contração da indústria. Então, a gente vê claramente o desenho da crise do ano passado. A gente tem esse mergulho que sai de 50 e pouco, a indústria estava recuperando em fevereiro. Em março encolhe um pouco, em abril vai lá para o vale. E ela vem voltando e no segundo semestre ela se expande até abril, que entra no negativo de novo. Então, assim, o primeiro trimestre é um trimestre do 0 a 0, o segundo está apontando para baixo. Essa é a moral da história, aqui os dados. Essa é uma pesquisa qualitativa que mostra otimismo. Isso tem uma correlação grande com o desempenho dos setores. Se a gente olha esse macarrãozinho aqui, colorido, os setores vinham recuperando bem, começo do ano, reverte tudo, com exceção da indústria. Tem a reversão, mas ainda continua no campo otimista. Os demais setores estão no campo abaixo do otimismo, estão no campo do pessimismo. Já no consumidor, a gente nem bateu no 100, já reverteu, porque aqui a gente tem a questão do desemprego que está muito alto. Embora os setores econômicos formais estejam indo bem, as pessoas não estão bem porque a gente tem 40% da mão de obra que é do setor formal e que estão mais desassistidos pela dificuldade. Em geral, essas atividades estão ligadas a serviço e aglomeração, e também tem contratos que são informais, chega a época da dificuldade, eles são demitidos sem nenhuma compensação, ao contrário do setor formal. Então, essa é a moral da história. A gente chega até março, a partir de março, com desempenho negativo, reverte, mas é um negativo pequeno comparado com aqueles negativos que a gente teve no início da pandemia. Né? Mercado de trabalho, bem interessante. Se a gente olha o setor formal, o CAGED é um registro administrativo. Todo mundo que é contratado ou demitido, você informa isso para esse sistema do governo. Ele passou por uma reformulação em 19. Então, eu não posso comparar com dados históricos, porque eu botei mais gente informando nesse CAGED. Outras relações de trabalho do tipo parlamentares ou trabalho temporário que antes não informava, agora são obrigados a informar, e eu preciso, e é uma estatística boa, porque
o sujeito, quando perde emprego, para ele acionar o fundo de garantia ou o seguro-desemprego, a empresa tem que ter avisado o CAGED. Então, de certa forma, eu tenho pouca não informação disso, não relato da estatística, né? Então, eu fechei 1.600.000 vagas no começo da pandemia e de lá para cá eu reabri 2.200.000 vagas. Só esse ano foram 800.000 vagas. Então, o setor formal está indo bem. Por quê? Porque é a indústria que recuperou isso, é o varejo formal, né? Agora, os segmentos informais é que não estão indo bem. Então, nesse formal está aqui, o governo acertou quando fez o programa de manutenção de emprego, ele permitiu as empresas suspenderem o contrato de trabalho, pagando uma parte do salário, o governo complementou uma outra parte para manter o poder de compra dos trabalhadores. Então, isso, de certa forma, garantiu uma manutenção de emprego e a retomada do setor formal garantiu aí a retomada do emprego, a gente mais que compensou a perda do emprego inicial. Aí estão os dados do CAGED, a demissão é maior aqui nesse período, depois a admissão passa a ser maior e a gente acumula o saldo aí. Os setores que mais contribuíram, a indústria de transformação, a gente precisa pensar que a indústria de transformação é 20% da mão de obra e contribuiu com 20% desses empregos. O setor de serviços, com 730.000, 600.000 no emprego. Então, assim, esses segmentos e a distribuição dos 2.200.000 vagas, né? Então, isso aí, o CAGED, ele olha o emprego formal, porque ele pega o registro administrativo que as empresas fazem na contratação e na demissão. A PNAD não, ela vai para a rua, ia para a rua agora, tudo por telefone, e entrevista as pessoas, fazem uma amostra da população. E aí o que a gente vê, em primeiro lugar, é uma metodologia que ela é padrão mundial, e assim, para você considerar o sujeito desempregado, ele, além de não estar trabalhando, ele precisa estar procurando emprego, porque quem não procura emprego está fora da força de trabalho, não é desempregado. O que acontece é o seguinte, quando vem a pandemia, tem umas pessoas que perdem o seu emprego formal ou informal, eles querem trabalhar, mas a sociedade está fechada, ele não tem onde procurar emprego. Então, ele não está procurando. Então, pela metodologia da pesquisa, ele está fora da força de trabalho. Então, hoje, a gente tem essa diferença aqui, que dá 5,5 milhões, quase, 5,8 milhões de pessoas que estão fora da força de trabalho. Eles não são considerados população economicamente ativa porque não está procurando. Mas ele não está procurando porque no tipo de trabalho dele, não tem, o mercado está fechado. Então, ele está em casa esperando as coisas retomarem. E à medida que a economia está reabrindo, que é essa queda aqui, ó, chegou a 20 e tantos milhões, essa queda aqui é de pessoas que não estavam procurando. Em abril, esse cara perdeu o emprego, não estava procurando, de alguma forma, uma parte passou a procurar. Uma parte da economia reabriu. A gente sabe que hoje a sociedade está muito mais aberta do que estava em abril e maio do ano passado, apesar da pandemia estar bem pior. Então, a gente tem aí 20 milhões de trabalhadores desempregados, se a gente corrigir a estatística. O governo divulga 14,4, mas tem mais 5, 6 milhões de pessoas que não estão procurando por conta da pandemia e que assim que as coisas passam a controlar, elas voltam para o mercado e vai aumentar os indicadores aí de desemprego. Então, aqui está a força de trabalho, você vê. Então, essa queda de 10 milhões, né, de 105 para 96, são as pessoas que pararam de procurar emprego. Na medida em que a economia está abrindo, esse pessoal volta a procurar. Força de trabalho, quem que é? Quem está trabalhando e quem está procurando emprego. Aqui é quem está trabalhando. Você tem esse tombo,
e essa recuperação de 3 milhões. Então, aqui está repassando a ideia que a população economicamente ativa reduziu por conta da pandemia. Aqui está a taxa de informalidade. O que acontece? Aqui, antes da pandemia, tinha 41% da força de trabalho era informal. Com a crise da pandemia, isso caiu para 37%. Porque quem é formal tem garantia, tem que pagar a rescisão, o cara pensa 2 vezes em demitir, o governo fez um programa para salvar esse emprego, 9,8 milhões, 10 milhões de trabalhadores entraram no programa de flexibilização e com complementação. O setor formal não, o sujeito fala, ó, vai para casa e quando passar a pandemia a gente conversa de novo para ver se você volta a trabalhar. Com a reabertura, aumentou um pouco a participação da informalidade, mas mesmo assim está bem abaixo do que era antes da pandemia. Então, assim, esse é o cenário mais interno dos efeitos e da posição que a gente está. Agora, o que está acontecendo no mundo, né? O mundo está passando por uma recuperação muito forte. A gente espera um crescimento do mundo hoje de 6%, 5% nas desenvolvidas, os Estados Unidos vai crescer mais de 6%. O Biden fez um pacote muito agressivo, em cima de um pacote que não era pequeno do governo do Trump. Nós vamos ver mais detalhes à frente. Zona do euro, um pouquinho mais de dificuldade, crescimento de 4%. Japão, 3%. Os emergentes 6,7%, a China vai crescer 8%. Repara que a China foi a única que não teve variação negativa do PIB ano passado, porque foi uma gestão muito rápida, né? Em 3 meses eles abafaram, e a taxa de crescimento é muito grande, então a perda, eles perderam aí 5, 6 pontos de crescimento, mas eles debelaram a pandemia rapidamente, no padrão deles, né? Aqui a projeção do PIB brasileiro, o Banco Mundial projeta um crescimento de 3% e o FMI de 3,7%. O Banco Central faz uma pesquisa mensal com os bancos e consultorias, é mensal, não é semanal, a última leitura dá uma projeção de 3,14%, isso chegou a 3,05%, 0,3%, não sei, e agora a gente entrou num novo segmento de revisão para cima do número do PIB brasileiro. Então, essa nova onda, apesar da nova onda, o efeito aqui na estatística está sendo uma revisão para cima. A gente vai falar do número da Fiesp, aqui está o número da Fiesp. A gente começou o ano com 4, a gente acha que, apesar de várias notícias negativas, se a gente fosse revisar, seria alguma coisa de 3,8. A gente não revisou ainda, está esperando acumular mais informação para ver se mantém os 4, porque se a gente tem algumas forças que operam para expandir a economia, então nós estamos mantendo 4, a gente acha que pode ser que a gente chegue próximo a esse 4. Por quê? A gente tem um efeito estatístico garantido de 3,6 esse ano. Se o PIB brasileiro ficasse no padrão que ele estava em 1º de janeiro o ano inteiro, se a gente comparar com o ano passado, dá um crescimento de 3,6. Então, qualquer crescimentozinho adicional joga a gente para 4. E a gente tem motivos para acreditar que vamos para 4. Né? Em primeiro lugar, a gente está embora a gente está num processo de aumento da taxa de juros, chegou a 2%. Já subiu para 2,775 na última reunião. Essa semana tem outra reunião do Copom, deve ir para 3,5 e até o final do ano 5,5. Então, quando a gente olha, a taxa de juros subiu de 2 para 5,5, é verdade. Mas, em compensação, ela era 15, 14 no passado recente. E agora, mesmo com o processo de aumento de juros, ela vai ficar abaixo de 7. Então, estruturalmente, nós estamos num mundo, né, nós estamos num cenário brasileiro de taxa de juros mais baixa.
Isso ajuda o investimento produtivo. A gente vê o efeito na construção civil, a gente anda pelos bairros aqui, o que tem de empreendimento. Por quê? Porque o juro está barato, as empresas estão tomando esse dinheiro emprestado para fazer empreendimento. As pessoas que tinham dinheiro aplicado, que ganhava 15% ao ano, falam, esse dinheiro não dá mais nada, eu vou comprar um apartamento novo, vou investir, vou comprar um apartamento do meu filho, para minha tia, enfim. É isso que está acontecendo. Ativos reais. A taxa de câmbio fechou o ano passado em 5,20 e agora a projeção é permanecer no patamar de 5,40, que é onde está mais ou menos hoje, ontem foi 5,44, o mercado ainda não abriu, com uma tendência de queda, porque ela tem um prêmio de risco muito alto. Se a gente fosse fazer a taxa de câmbio hoje, a teórica, na conta, seria 4,25. Então, ela tem um prêmio de risco de mais de um real por dólar, e que à medida em que o cenário fiscal for ficar positivo, ou seja, o governo equacionar o crescimento da dívida para um patamar estável, ele tende a retornar para esse padrão de equivalente hoje a 4,25. Opa! E a inflação está pressionada. Quando a gente sofre uma desvalorização dessa, que sai de 4 e vai para 5,5, a gente pressiona muitos preços, principalmente os preços das commodities e preços de bens comercializados internacionalmente, os importados também. E com isso, uma parte desses preços está pressionando o IPCA, mas a leitura do mercado é que isso vai pressionar esse ano, e a partir dos outros anos a gente volta para a meta, que é 3,5 ano que vem e 3,25 no próximo. Inflação não deve ser problema na leitura de hoje. Tá? Tem riscos no horizonte. O que acontece? Estados Unidos tinha um pacote de 900 bilhões, foi lá, fez um novo de 1,9 trilhões. Se a gente pegar 2,8 trilhões, são 13% do PIB deles e são 2 PIBs brasileiros. Então, assim, o governo está gastando a mais que o normal 2 PIBs brasileiros, o governo americano. Distribuindo dinheiro para as pessoas, muita gente recebendo auxílio de $1.300 por mês, chequinho que o cara recebe pelo correio, para poder viver na pandemia, e outros tipos de ajuda para as empresas, de crédito, etc. Esses 2,8 trilhões, era 900, eles mandaram mais 1.900 em cima, está fazendo com que a economia tenha uma retomada muito forte. Aí está a previsão de crescimento do PIB, estava em 3 e pouco, né? Lembrando que a gente está crescendo sobre um número negativo, então é fácil crescer, por isso 4% para a economia americana é uma taxa de crescimento alta. Depois desse novo pacote, eles reviram o crescimento de 4 para 6,3. Tá? Então, um crescimento muito forte, mais 4% para o ano que vem. Então, esse crescimento dos Estados Unidos está tendo impacto. Primeiro impacto, preço de commodities. Se os Estados Unidos vai crescer muito, ele puxa o crescimento do mundo, aumenta a demanda de petróleo, de aço, de minério de ferro, isso tudo está explodindo os preços. Segundo ponto é o seguinte, os Estados Unidos crescendo muito, começa a ter, tá mais para frente, depois dele crescer um pouco sobre a ociosidade. Vai ter pressão de custo, vai ter um aumento de inflação, o Banco Central não vai assistir parado, vai aumentar a taxa de juros. Então, o segundo efeito é uma previsão de aumento de taxa de juros num futuro mais próximo. Ora, se a taxa de juros vai subir lá, o dólar fortalece. Então, o dólar vale mais perante as outras moedas, perante o real também. Então, vamos ver devagarinho cada um. Aqui está o índice de preço de commodities, tinha afundado para 120, já está num patamar superior ao de antes da pandemia. E ainda não parou de subir. Então, aqui estão os exemplos de quanto subiu
Esse ano já subiram 17% a soja, 27% o milho, gasolina 50%, minério de ferro 10%. Sobre o ano passado, o aumento do minério de ferro é 100%. Né? Isso está dando uma pressão em custos na indústria absurdo, mas junto com a parada que a gente fez o ano passado, com o desligamento de alto forno, está uma confusão o suprimento da indústria em geral, por conta de acesso a esses bens e os preços explodindo. Tá? O segundo efeito é a taxa de juros. Você tem a taxa de juros do Banco Central, mas você tem a taxa de juros de mercado. Essa aqui é a taxa de juros de mercado. No mercado secundário, qual é a taxa de juros com que se compra e vende títulos americanos de 10 anos? No auge da pandemia, isso caiu aqui um pouquinho acima de 0,5% ao ano. Né? Na virada do ano, isso começou a subir, chegou a 1,80, 1,78. E agora deu uma acomodada em 1,60. Essa retomada da taxa de juros está associada a esse pacotão e a previsão de crescimento do PIB. Estão revendo essa taxa de juros para mais alto. Isso fortalece o dólar americano perante as demais moedas. Tinha um gráfico aqui, sumiu. Não veio. Então, o dólar está se fortalecendo contra as demais moedas e contra o real também. Né? Esse é o resumo do efeito aí desse pacotão do Biden sobre nós brasileiros, sobre a economia brasileira. Né? O fato é que o dólar mais valorizado, ou seja, o real mais desvalorizado, eu tenho uma pressão adicional de inflação no Brasil. Isso pode fazer com que a trajetória da Selic seja revista para mais alta num horizonte curto de tempo. E aí a gente vai passar por um processo de aumento de taxa de juros no momento que a gente já está com dificuldade no mercado de trabalho, a gente já está com 20 milhões de desempregados, vamos ter mais dificuldade para gerar emprego para esse contingente todo. Né? A gente teve uma crise do orçamento que acabou sendo resolvida e a solução aí gerou 10 bilhões para fazer um novo programa de flexibilização do trabalho devido a essa segunda onda e mais 5 bi de crédito para a pequena empresa que o governo está começando a estruturar novamente. Isso aqui são as curvas de juros. Os títulos públicos no tempo. Então, o título público brasileiro, aquele que os Estados Unidos hoje está pagando 1,6, no Brasil hoje está pagando 9,5. Títulos de 10 anos. Lá em 16, quando a gente olhava esses títulos de 10 anos, eles estavam pagando 16% ao ano. Por quê? Porque via-se com o crescimento do déficit público que a dívida pública ia entrar numa trajetória explosiva. Aí o governo aprovou, na época, a lei do teto. Com isso, no fim do ano, a taxa de juros de 10 anos caiu de 16 para 11. Só com a aprovação da lei do teto. Então, assim, quando você tem uma estrutura fiscal que garante que a dívida vai ser paga, a taxa de juros cai. Então, aqui foi o contrário. A gente entra o ano passado, com a taxa de juros de 10 anos de 7. Tá? Aí, por conta da pandemia, os gastos adicionais que a gente precisa fazer, tanto para fazer frente aos gastos de saúde, quanto para fazer frente à compensação do efeito econômico da pandemia na economia, né? A taxa de juros sobe para 9,5. Né? Então, a gente resolveu o orçamento, mas tem essa coisa que precisa resolver para os próximos anos. É uma reforma mais pesada para cortar o crescimento dos gastos públicos, para mostrar que essa dívida vai ser paga no futuro. Vacinação. Hoje, os economistas perdem muito tempo tentando entender vacinação e a pandemia, né? E eu vou aqui falar a visão dos economistas para vocês. A gente começa a vacinação, à medida em que eu vou tendo mais vacina e vou mobilizando a estrutura toda, vai crescendo. Né? Hoje, eu já apliquei 45 milhões de doses, estou aplicando numa média de quase 1 milhão por dia.
o que é bom, dá para acelerar mais, mas o gargalo aqui é disponibilidade. Esses são os dados divulgados ontem. O Brasil com 15% da população vacinada, com ao menos uma dose, 32 milhões de pessoas, nós estamos junto com a Argentina. A Europa está aí nessa faixa de 20 a 28, né? Nós estamos um pouco atrás, né? Os Estados Unidos, 44%, Israel, 62%, que foi o país que fez mais rápido, um país pequeno, conseguiu se mobilizar. Aqui é o quadro de cronograma de disponibilidade de vacina. Aqui tem já teve Sputnik nesse quadro, já teve outras coisas, aquela Covaxin também já teve, mas aí não é aprovado, enfim. Hoje é essa leitura que tem, é um quadro do Ministério da Saúde. Né? O que importa é o seguinte, até hoje, até abril, a gente teve 72 milhões de doses. A gente aplicou 48, quer dizer que o sistema está com 24 milhões de doses espalhadas aí no sistema de vacinação. É mais ou menos o que precisa para dar conta, é igual a mangueira. Se você está com a mangueira vazia, a hora que você abre a torneira, a água não sai automaticamente. Na medida em que a mangueira está cheia, a hora que você abre a torneira, instantaneamente a água sai. Só que se a gente olhar os dados mensais, de março para abril, a gente deu uma engasgada. A gente vem em fevereiro com 7,8 milhões de doses, março, 29. Era para acelerar em abril. Né? Só que a produção da Fiocruz deu uma engasgada, uma patinada, porque é produção nova, eles estavam botando a linha no ar. A Corona teve dificuldade de acesso à IFA e a gente caiu a disponibilidade. Com isso, a gente viu falta de vacina num monte de cidades aí que estão sendo reportadas. Em maio, a previsão é que dá uma melhorada. Já chegou a primeira lote da Pfizer, vai vir um lote adicional da Pfizer. A Fiocruz deve acelerar de 19 para 21 milhões e meio. A Corona tem um lote adicional que está para sair agora no começo de maio. Né? Está vindo um pouco de doses do COVAX Facility. Isso tudo vai aumentar a disponibilidade e aí eu consigo chegar em um total acumulado de 107 milhões. E se eu conseguir manter, né, principalmente a Fiocruz, agora todos os olhos voltados para a Fiocruz, que é quem vai dar a grande contribuição. E o detalhe é que a Fiocruz não tem, no momento, ela não tem dificuldade de IFA, porque ela tinha um contrato de IFA que, mesmo atrasando, o processo produtivo dela atrasou mais, então ela está com IFA em estoque. Então é possível que ela consiga entregar esses dois aqui. A gente vai terminar junho com 160 milhões de doses. Isso aqui dá, grosso modo, para imunizar 80 milhões, com essa entrada de Fiocruz, a segunda dose em 3 meses. Então dá para... Esses 50 milhões aqui vão tomar a segunda dose só maio, junho, julho, agosto, só a partir de agosto. Mas tem que reservar essas doses porque aqui está baixo. Mas, enfim, com 160 milhões de doses, a gente imuniza 80 milhões de pessoas. Você tem o contato com a doença. Já morreram 400 mil, quer dizer que 40 milhões de pessoas, 40 a 60 milhões de pessoas foram contaminadas. Então, de certa forma, tem uma imunidade. 80 com 60 são 140 milhões, que é quase que a população adulta. Então, é possível que na virada do semestre a gente tenha uma situação
bastante confortável para o sistema de saúde, porque a gente vai ter um percentual muito alto da população imunizada, quer pelo contato com a doença, quer pelas vacinas, né? Então, até junho, os grupos prioritários devem estar imunizados. Isso é importante porque o pessoal acima de 60%, 71% das mortes. E apesar de muito se comentar sobre essa nova onda afetar mais jovens, os dados eles não mudam. Então, a mortalidade é a mesma desde o começo da pandemia. Então, isso é mais um fato estilizado, é mais uma percepção do que verdade, né? Enfim, e aí vai sobrar esse pessoal, que é uma boa parte daqui, mas o que importa é que esse pessoal aqui é que pressiona o sistema de saúde, o pessoal acima de 60. É o que interna mais, é o que morre mais. Então, é isso que assusta a sociedade, quando morre, quando é internado e não tem vaga, quando lota o sistema de saúde. Então, é possível que, aqui são as prioridades, na metade do ano, a gente esvazie o sistema hospitalar por conta da Covid e possa dar mais liberdade, mais confiança para a população voltar a uma vida mais normal, né? Aqui está, esse é o PNI, os grupos prioritários para a gente ver. Nem sempre eles seguem isso muito à risca, mas é o que está lá no PNI, né? Então, um efeito importante que tem, que é outra coisa que, então, assim, vamos lá. A vacinação é importante para a economia, porque vai empurrar a sociedade para uma nova normalidade, né? Então, é isso que os economistas estão esperando. Outra coisa que vai ajudar é a poupança. As famílias, quem não perdeu renda, está guardando dinheiro. Então, a gente estima que em 2020, as famílias guardaram 190 bilhões, que era o dinheiro que era gasto com restaurante, com viagem, mesmo outros serviços corriqueiros que a gente ainda está fazendo, mas faz numa velocidade menor, do tipo cabeleireiro, mesmo serviço de saúde. Eu tinha um tratamento de dentário para fazer, eu não fui no dentista ano passado, o dinheiro que eu ia gastar com ele, eu não gastei, né? Eu falei, não vou mexer com isso, empurra para o ano que vem, espera a vacina. E está todo mundo fazendo isso. Então, tem 200 bi na mão das famílias, isso pode virar um aumento de consumo na volta, isso pode ajudar a retomada da economia, né? A balança comercial está indo bem, é outra mola que vai ajudar a gente a sair dessa situação. Aí está com saldo de 55 bilhões no primeiro trimestre. A gente, nos 12 meses terminados no primeiro trimestre, a gente espera que termine o ano com saldo de 70 bilhões, isso vai ajudar também, né? E aqui um balancinho de coisas que podem, da onde vem notícias boas e da onde pode vir notícias ruins para a retomada da economia, né? Então, se a gente conseguir acelerar o processo de vacinação, a gente pode trazer uma dinâmica positiva para a economia. Se conseguir gerar mais empregos, a mesma coisa. O fato da gente ter uma taxa de juros historicamente baixa também gera investimentos e oportunidades aí nos segmentos econômicos, né? A inflação esperada nos próximos anos também é uma notícia positiva. A reativação da construção civil e o uso da poupança das famílias. Da onde a gente pode ter notícia ruim? A evolução da pandemia, a gente pode ter uma terceira onda, mais impactos negativos, mais fechamento, mais dificuldade. Elevado nível de desemprego pode retardar a retomada da economia. A gente pode ter um processo de subida mais abrupta da taxa de juros, tanto interna quanto internacional. A inflação está pressionada, ela pode vir mais forte do que a gente está esperando hoje. Isso vai exigir reação do Banco Central
com mais forte aumento da taxa de juros. O preço das matérias-primas estão num patamar historicamente alto, o crescimento mundial está puxando ainda mais, um dólar mais forte faz um efeito maior aqui interno, e aí isso pode pressionar a inflação de novo. E a dívida pública, que está alta, a gente está com um déficit elevado, esse ano de novo a gente está fazendo um orçamento paralelo para financiar esse esforço adicional, tanto da segunda onda e seus impactos econômicos. Isso também pode sair do controle e trazer notícias ruins. É por aqui que a gente vai navegando e vendo de onde vem coisas boas e coisas ruins para a gente rever o cenário para melhor ou para pior. É isso que tem que ser acompanhado. Esse é o resumo do que eu tinha que apresentar. Opa! Aí vê o resumo, né? Enfim, não vou repassar, a gente já falou tudo aqui. Era isso que eu tinha que mostrar para os senhores. Obrigado aí pela atenção. Queria, para encerrar, agradecendo o André Rebelo, que ele é diretor executivo de Economia e Estratégia da Fiesp, e a apresentação dele torna um pouco mais fácil o que nós lidamos aqui. No nosso cotidiano, no vírus, nós resolvemos com a vacina, as infecções bacterianas sempre aparecem um antibiótico, e a economia, pelo que ele mostrou aqui, é muito mais difícil de ter um direcionamento, um encaminhamento, uma previsão do que o que acontece com a pandemia do ponto de vista médico ou mesmo com algum outro processo médico dentro do hospital. É mais difícil o que você apresenta aqui do que o que nós fazemos no nosso cotidiano. Antes de passar a última palavra para o André, vou comunicar a reunião da próxima semana. Dr. Wanderson de Oliveira, que já falou aqui no início do ano, ele coordena o programa de retomada de educação do grupo de educação aqui do Estado, que eu faço parte, e ele vai falar sobre retomada da educação formal em termos de Covid. É uma pessoa extremamente bem estruturada, que organiza os dados de maneira muito clara. Ele já falou uma vez aqui, vai falar de novo na próxima semana, e na semana seguinte nós vamos falar sobre um tema que está dominando também o assunto, que é agora que a pandemia está começando a possibilidade de ser controlada, a síndrome pós-Covid é um assunto que está dominando nos países que está já com a pandemia controlada, então nós vamos começar a abordar esse tema também. Então, André, muito obrigado e a palavra é sua. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar com pessoas com formação diferente é sempre interessante, e é interessante trocar a experiência nessa época de Covid, porque é um assunto da medicina, mas que está afetando a sociedade como um todo, e é sempre bom ter novas visões. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos.